Consegue me ouvir? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos membros da comissão organizadora do seminário, que foram muito prestativos em tudo que a gente precisou. Agradecer a presença de todos e de todas, e também agradecer a presença e o apoio da professora Priscila, que está aqui presente, e ao meu colega Eduardo, que compõe essa mesa. Já antecipo que, sim, eu estou nervoso, certo? Que é um tema que eu estou começando a lidar com ele, então o que eu vou fazer aqui, na verdade, é um ensaio mesmo, uma tentativa de analisar alguns aspectos da obra. Tá? O trabalho iniciado tem como objeto a ficção do Cornélio Pena, com foco, obviamente, na menina morta, mas ainda sem delimitação mais objetiva. Aqui eu vou propor uma reflexão sobre o trabalho nesse livro e a minha fala vai ser essencialmente lida, então eu espero, por esse motivo, também não matar ninguém de tédio. Tá? Esse texto é fragmento de um trabalho em andamento que analisa a construção da memória do passado por meio da invenção do ato de elocução da voz que narra a menina morta do Cornélio Pena. A questão da invenção é parte essencial do problema da forma romanesca e a invenção da memória do passado parece especialmente central nesse romance por pelo menos 3 razões. Primeiro, a forma moderna dessa obra recusa a oposição entre literatura e história, transpassando outras grandes antíteses modernas como verdade, ficção, real e imaginário, história oficial e testemunho da vida, resultando a narrativa em um composto onde os gêneros aristotelicamente separados emaranham-se como tecidos permeáveis que lembram as linhas da vida. Segundo aspecto, é evidente o esforço do autor em situar a narração no tempo histórico coincidente com a escravidão no Brasil. E por fim, o terceiro motivo, porque a escolha desse tempo específico, o passado, produz um distanciamento entre a época do autor e o tempo dos eventos narrados, que parte da crítica entendeu como alienação do Cornélio Pena. Para falar da escravidão nesse romance, eu tomo como ponto de partida para essa fala as seguintes palavras do Horácio na arte poética. Horácio, lembrando que também foi um escravo forro, né? Um libertus. E o Horácio diz o seguinte: não deveis trazer para o palco qualquer coisa que possa ter ocorrido adequadamente além da cena, e afastareis das vistas episódios que serão descritos mais tarde, pela língua eloquente de um narrador. Medeia não deve trucidar os filhos diante do público, nem Atreu cozinhar em presença dos espectadores seu prato de carne humana. Afastar-me-ei, com desgosto de qualquer coisa dessa espécie que me mostrar. Para Horácio, a exposição dramática de ações repugnantes, irracionais e metamorfose acaba por distanciar o público que questiona a matéria narrada ao invés de se comover com a ação. É indecoroso agredir os olhos dos espectadores com cenas violentas, de acordo com ele. Mostrar ao vivo Atreu cozinhando os filhos de Tiestes ou Medeia trucidando os próprios filhos contradiz o decoro, é afetação. Justificaria, portanto, o afastamento do público com desgosto diante de qualquer cena dessa espécie. Ora, sem querer levantar aqui a questão de se o Cornélio Pena leu ou não Horácio, se conhecia ou não esse princípio estético, é fato que a sua narrativa, falando da escravidão no Brasil, recalca aspectos violentos dessa realidade, mormente o trabalho escravo. Nesse sentido, sua ficção filia-se à tradição do que, com a professora Priscila, eu passo a chamar de tópica da cena infame vil, fazendo referência ao verso do Navio Negreiro do Castro Alves. Bem sucintamente, a definição do que seria essa tópica, cito a professora Priscila, abre aspas, a dificuldade de encenar o assunto grotesco por excelência, a escravidão e sua herança na forma específica da superexploração do trabalho assalariado ou subassalariado das camadas mais baixas. Fecha aspas. Meu objetivo, então, é elencar aspectos da prática da escravidão e, consequentemente, do trabalho no romance A Menina Morta, de 1954, analisando sua representação à luz dessa tópica.
A ação de A Menina Morta ocorre numa fazenda em Porto Novo, às margens do rio Paraíba. O tempo é impreciso, mas sabemos que tudo se passa em um momento no final do século XIX. A narração começa com as coisas em andamento, em média res, com uma voz enunciativa em terceira pessoa, nos contando os preparativos para o enterro da menina morta, que pedia pelos negros. Pedia pelos negros é uma citação do livro. Perdoem a citação um pouco mais longa, mas ela é necessária. O comecinho do livro, lá diz o seguinte: não, dona Frau, você não pode costurar mais esse babado do vestido, neste vestido, disse a velha negra, que acentuou bem as duas últimas palavras enquanto erguia as mãos no gesto das verônicas das procissões, agarradas ao corpinho do brocado branco, entretecido de prata, em desenhos de flores de sonho, de contornos vagos. Não nos é dado conhecer quem é a menina morta, nem a causa da sua morte, mas sabemos que tem aproximadamente 7 anos e pertence à elite, conforme nos informa a sua mortalha. Estudando o cerimonial fúnebre no Brasil, Thomas Elbank percebeu que as crianças com menos de 10 e 11 anos são vestidas de frades, freiras, santos e anjos. Prática confirmada por Luiz Lima Vailate em seu estudo sobre os funerais de anjinho na literatura de viagem, no qual ele ressalta que até o século XIX, nas procissões, as crianças menores de 7 anos saíam representando anjos e era comum enterrá-las vestidas dessa maneira. Cito o Luiz Lima Vailate. Além de reafirmar uma série de valores agregados à criança morta, com seu estado de pureza que toma corpo na figura do anjo, o uso das vestes acentua igualmente outras características comuns às outras dimensões dos enterros dos inocentes, como é o caso da ostentação material. Adiante retomarei a análise dessa imagem da menina morta, e essa marcação do tempo, aproximadamente 7 anos, a fim de discutir a sua funcionalidade na estrutura do romance. Por ora, voltemos nosso olhar para a descrição espacial da fazenda, onde se desenrola a ação. Cito: estavam na sala de costura da fazenda, de altas paredes caiadas, onde se encostavam 2 armários de jacarandá escuro, bojudos e cujas portas entre colunas tinham sido escancaradas. Via-se bem o seu interior, onde se amontoavam peças de linho, de seda, de merinó e de caça da Índia, pousadas em prateleiras sucessivas até bem lá no alto. E lá em cima, as plumas e flores artificiais deixavam ver suas cores delicadas. Sobre a cadeira estavam já prontas a pequena camisa decotada, as meias de seda branca e os borzeguins feitos à mão, destinados à menina morta. Fecha a citação. Não há dúvida de que se trata de um ambiente de riqueza. O espaço é guarnecido de objetos luxuosos. Estamos em uma fazenda que possui uma sala específica para costura, na qual 2 armários de jacarandá, madeira conhecida como nobre, guardam tecidos também nobres, linho, seda, merinó e caça, e outras preciosidades. Vemos ainda que o restante da vestimenta que cobrirá o corpo da menina morta são sapatos feitos à mão. Até aqui eu direcionei o olhar para a menina morta e os símbolos que expressam a riqueza da família, principalmente presentes nesse armário e nessa sala. Contudo, mesmo sendo a personagem sem nome que nomeia o livro, a menina morta não é o único ponto a ser iluminado nessa narrativa. Seria prudente indagar a respeito das mãos que costuraram a sua mortalha. Abro aspas, sua pequena camisa decotada, as meias de seda branca e os borzeguins, fecha aspas. Por contiguidade, essas mãos constituem personagens menos importantes socialmente, mas igualmente representativas porque produtoras da riqueza ostentada pela família da menina morta, até mesmo no momento de seu funeral. São agregadas, mucamas e um exército de aproximadamente 3 centenas de escravos não nomeados. Retomando a cena de abertura do romance, temos condições de acessar essas personagens que convivem com a elite no espaço do grotão. Não sabemos ainda quem é Frau e desconhecemos quem erguia as mãos, mas os pronomes Vancê e Dona e a expressão velha negra revelam a simetria hierárquica decrescente entre as personagens
entre a personagem que costura o babado e aqui a censura. Trata-se de uma espécie de contrassenso, pois, convencionalmente, Dona, no caso a Frau, seria detentora do direito de censurar a velha negra. Mas ainda desconhecemos essa suposta incongruência. Só aos poucos nos é dado perceber que a velha negra ocupa um lugar social diferente daquele ocupado pela sua interlocutora. A expressão do trabalho se dá sorrateiramente por meio das mãos que metonimicamente escondem a totalidade dos corpos, obstruindo assim a visão completa da escravidão. A narração nos mostra indícios dela. Chega mesmo a sugerir alguns castigos praticados contra os escravos, conforme veremos mais adiante. Contudo, jamais a expõe completamente ao leitor, que só alguns parágrafos adiante fica sabendo que as mãos que na cena inicial erguem a mortalha, imitando o gesto das Verônicas ao elevarem o manto com a face de Jesus nas procissões, são mãos de escrava e foram corresponsáveis pela manufatura da mortalha da criança. Cito novamente o Cornélio. Era simples mortalha que confeccionava, ajudada pela mucama de dentro, cujo gosto e bom senso ela confessava em seu íntimo, ela no caso a governanta Frau, confessava em seu íntimo sem nunca deixar transparecer, pois era perpétuo absurdo aquela criatura disforme, cor de chocolate, com enormes olhos coruscantes, ora acesos, ora apagados, iguais aos das aves domésticas, ter critério e tato para saber o que ficava melhor e mais elegante nos trajes confeccionados por elas para pessoas tão diferentes. Subjugada pela voz narrativa que assume o ponto de vista da governanta, a escrava não fala, é falada por ela. Convencionalmente, a condição de agregada obriga Frau a ver a escrava como outro rebaixado da categoria pessoa. Nesse sentido, se inicialmente a palavra criatura parece igualar a escrava aos demais seres humanos, indicando sua filiação divina, a predicação mediante o adjetivo disforme recorta ainda mais o campo de visão da governanta, corrigindo o suposto perpétuo absurdo. Percebida subjetivamente, a imagem da escrava adquire traços animalescos. Para Frau, Lucinda, e por consequência os demais escravos, são criaturas, mas disformes, com olhos enormes e reluzentes, iguais aos de aves domésticas. Essa imagem de aves domésticas, que remete ao aprisionamento, não nos deixando esquecer que realmente a escrava difere das demais pessoas para quem confecciona os trajes. Ela é pessoa cativa. Sua percepção da realidade, contudo, no caso a percepção da Frau, não chega ao grau reducionista de distinção entre pessoas e não pessoas, no caso escravos, tal como nos revela o olhar do comendador. Capitalista, que é o chefe, o patriarcal, por assim dizer, melhor a expressão, patriarcal, o chefe de família, que ordena toda essa fazenda. Então, capitalista, sua presença no trabalho, sua crença, no trabalho escravo como modelo de negócio evidencia-se na passagem em que os escravos revelam o desejo de acompanhar o cortejo da menina morta. Sabedor de que tudo se passa na mentalidade sabedor de que tudo que se passa na fazenda, uma espécie de ave de rapina, é uma outra expressão do Cornélio Pena, o comendador manda chamar o seu primo, o agregado senhor Justino, para que este faça cumprir as ordens daquele. A autoridade senhorial transparece na aspereza da sua fala. Preciso citar novamente. Está bem, interrompeu o senhor secamente. Tinha a dar-lhes ordens. Não quero que nenhum dos escravos saia da fazenda sob pretexto algum. O dia do trabalho há de se passar como todos os outros, logo que se acabe tudo o que vai ser já. O carro irá, eu estou destacando de propósito, na minha fala, o carro irá com as senhoras Virgínia e Celestina e mais ninguém da casa. As pessoas acompanharão, uma pausa, se quiserem. Fecha aspas. Suas palavras evidenciam a rigidez com que o modo de produção separa a casa grande e senzala.
Segundo a razão capitalista do senhor, nem mesmo a morte da sua filha, caçula, justifica a interrupção do dia do trabalho. Os escravos devem permanecer na fazenda trabalhando. Por convenção, apenas Virgília e Celestina estão autorizadas a seguir o cortejo representando a família. Homem de negócios, sua fala até esse momento é rígida e certeira como as engrenagens da sua fazenda cafeeira, da sua indústria cafeeira. Não aceita modalizadores, expressando quase sempre verdades absolutas. Mas ele conhece as limitações do seu poder. Sabe que não pode interferir na vida dos vizinhos provenientes de outras fazendas. Por isso faculta a essas pessoas acompanharem o cortejo. Abro aspas para citar, se quiserem. Fecha aspas. Homem prático, sobreposto no último degrau da escala social, o comendador percebe a realidade de forma ainda mais objetivada do que a visão de Frau Luisa revelou. Para ela, os escravos são criaturas disformes, mas ainda guardam algum traço de personalidade, de humanidade. São pessoas, abro aspas para mim mesmo, tá? Apenas, fecha aspas, diferentes dos senhores da fazenda. A mentalidade do senhor, porém, baseia-se na crença do par antitético pessoas versus escravos. No seu imaginário, os escravos são seres desprovidos da substância pessoa. Sabe-se que, historicamente, esse imaginário teve respaldo em certos estudos de antropologia e na Bíblia. Antropologicamente, pensados como não pessoas, no Brasil colônia, e biblicamente descendentes de Cã, os negros escravos carregam o fardo da escravidão. Além disso, sabemos com Marx que por meio do trabalho o homem produz a si mesmo, substancia-se, na medida em que o conceito homem resulta de sua atividade produtiva. Cito Marx. Como criador de valores de uso, como trabalho útil, o trabalho é assim uma condição de existência do homem, independente de todas as formas sociais, eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre o homem e a natureza e, portanto, da vida humana. Fecha a citação. Pensada segundo a junção desses três fatores, o fundamento bíblico, certo viés antropológico e o pensamento capitalista, a mão de obra escrava não produz substância humana. Logo, escravos não são humanos. E como somente os seres humanos cultuam a morte, não faz sentido no imaginário aristocrático patriarcal interromper a dinâmica da fazenda para que, abro aspas, não pessoas, fecha aspas, prestem homenagem à menina morta. Segundo essa ideologia, o trabalho escravo e o dinheiro que ele produz sobressaem ao sagrado. Desafiar essa ordem é assumir um risco muito alto. É o que ocorre com algumas negras que ousaram desobedecer à autoridade do senhor. Desejosas de visitarem o túmulo da menina morta, combinaram com um homem livre de abrir a porta da senzala para elas. Ignorando a ordem estabelecida e a aparência apenas de conjunto, seguem em direção à igreja onde está a menina morta. Mas logo que saem da fazenda, uma voz estridente manda voltarem. Curioso, mas receoso, o grupo continuou coeso, apressado o seu caminho. Mas, paulatinamente, o simulacro de unidade das negras revela sua imperfeição, sendo substituído pela imagem de afastamento. Vou precisar citar novamente. Todas elas instintivamente se afastaram uma das outras, desvanecida a solidariedade intensa que as unira. Estavam agora sozinhas e isoladas, sem defesa, diante do poderoso feitor, e cada qual sentia confusamente que devia reunir suas forças para conseguir o perdão, para explicar, para desfazer e afastar de si, a tempestade iminente, o castigo e o sofrimento que sabiam esperá-las. Fecha a citação. Observa-se que a expressão da dissociação no nível temático é também expressa linguisticamente pelo deslizamento dos significantes. Do sintagma de duas unidades, massa uniforme, remetendo ao conceito de grupo, o discurso passa pela forma todas, que apesar de ser um significante menor, mantém a ideia de totalidade. Continua em massa uniforme, atinge certo grau de particularização mais preciso ao indicar o gênero feminino em as mais moças, referência à citação, e culmina com a individuação modelada pela expressão indeterminada a cada qual, apagando praticamente cada vestígio de humanidade desse grupo.
A forma, assim, imita o conteúdo, ou melhor, a forma é o próprio conteúdo. Temporariamente desfeito o grupo, as escravas se uniram de novo, desta vez para voltarem à fazenda onde sofrerão punição exemplar. O grau de violência impede que a cena seja mostrada, mas pode ser entrevista e sua vileza sentida, porque o enunciador nos conduz ao local do castigo. Acompanhemos até esta sala dos fundos. A sala dos fundos é uma expressão que aparece no livro, propositalmente construída, abre aspas, bem longe da residência, fecha aspas, a fim de não incomodar o sossego da elite na casa grande. A descrição desse espaço dá uma medida do grau de crueldade que se cometia lá. Logo na entrada, chama a atenção um aspecto curioso da perspectiva do enunciador. Imitando o olhar dos escravos, nossa entrada nesse ambiente se faz de cabeça baixa. É assim que vemos, cito, grandes peças de madeira carcomida jogadas ao acaso no chão, duro e cortadas de forma estranha e sinistra, fecha a citação, ao lado das quais ficavam instrumentos de ferro enferrujado. Aos poucos, o olhar vai erguendo-se e se depara com as paredes mal caiadas, onde se distinguiam em toda a volta, até a altura do homem, manchas escuras que formavam desenhos inexplicáveis com grandes borrifos espalhados em direções diversas. Justapostas à expressão mal caiadas, as manchas escuras inicialmente poderiam significar descuido e inacabamento do cômodo, afinal se trata de um local de tortura de escravos. Um detalhe, porém, dá a dimensão do horror da cena. Essas manchas escuras borrifadas estão à altura de homem. Paulatinamente, cria-se a identidade entre ambiente e pessoas que o ocupam. As manchas são oriundas dos corpos outrora castigados na sala. É sangue de escravo. E o fato de elas estarem em direções diversas reforça a selvageria das punições. Percorrendo agora horizontalmente o espaço, a voz narrativa nos permite ver que dessas paredes pendem, muito seguros em grandes cunhas de pau, argolões também de ferros brilhantes pelo uso. Redirecionando o olhar novamente, o enunciador nos revela, cito, algumas correntes de elos gastos e desenroladas até o solo. E ele faz uma pausa nesse momento, fecha a citação. Nesse ponto, a sua voz embarga, suspendendo a descrição. É chegada a hora da entrada das negras nessa sala. A sequência da cena mostra que as negras baixam as pesadas camisas, ficando nuas até a cintura. A nudez parcial poderia sinalizar algum traço de dignidade por parte do feitor. Em vez disso, revela o modo prático como se davam os castigos. Na verdade, as negras sabem que não podem ser castigadas nas palmas da mão, uma vez que essas ficariam, as mãos, no caso, ficariam inchadas e sangrentas, impedindo-as de lavar roupa naquele dia. Sabem também que seus vestidos deveriam durar, cito, até o dia da festa próxima, quando seriam feitas novas distribuições. Fecha a citação. Logo é preciso protegê-las das chicotadas que podem protegê-los, os vestidos, das chicotadas que podem rasgá-los e do sangue, que certamente os mancharia. Só lhes resta então expor o próprio corpo seminu para alvo dos açoites. A ordem do Senhor é soberana. Desobedecida, deve haver castigo. E este deve ser eficaz, mas na justa medida de também não interromper a engrenagem da fazenda. No final da cena ainda é manhã. Então, para que o castigo não incomode a casa grande, aquela hora ainda envolta em sombras e serenidade, as portas da sala de castigo são fechadas como cortinas no teatro. Mesmo assim, ainda conseguimos ouvir, cito, gritos selvagens, unos e súplicas gaguejadas, fecha a citação, que abafadas por ameaças ditas em tom surdo se perdem na imensidão do terreiro. Representar essa cena num palco, certamente ouviríamos os gritos dos escravos decrescendo de gritos a gaguejos abafados, mas o decoro impediria que tudo se passasse diante dos nossos olhos no espaço cênico em virtude do grotesco da prática descrita. Igualmente, Cornélio Pena permite sim que saibamos que essas escravas foram puramente punidas. A cena é realista, não há dúvida, mas sua elocução deixa apenas entrever o castigo. Sabemos que as marcas na parede foram provocadas por sangue de escravos barbaramente castigados, mas pertence a um tempo anterior ao da narração. Diante de nós, nenhuma gota de sangue é derramada, o chicote não estala.
nem uma vez diante do leitor. A escravidão por si só é agressão. Mostrá-la pormenorizadamente seria uma espécie de dupla agressão, porque essa covardia seria muito para os olhos do leitor, atentos, piedosos e sedentos de catarse. Então, para evitar essa falta de decoro, a estratégia consistiu em retirar do local do castigo, no momento das chicotadas, o leitor, fechando as portas de modo a captar somente o efeito das chicotadas e o efeito do castigo. Os gritos que silenciam entre a sala escura e a casa grande, seguindo uma maneira de narrar programaticamente pensada, objetivando a diminuição do impacto da cena no leitor, porque ela, a cena descrita, é infame e vil. Olha, passou um pouquinho, mas também, como vocês são só 2, não 3, então acho que cabe. Para fechar, peço desculpa por passar do tempo, vou fazer uma reflexão minha a respeito do que eu falei aqui, pensando nessas questões do trabalho, enfim. Se no passado a ficção de Cornélio Pena produziu dúvidas na crítica, parece-me inegável que sua importância e atualidade emergem no cenário do Brasil contemporâneo, evidenciando o famoso pensamento de Marx de que a história se repete 2 vezes, a primeira como tragédia e a segunda como farsa. Mediante as figuras emblemáticas do Comendador e a Menina Morta, esboça uma visão de como nesse país, no Brasil, o presente dialoga com o passado. Conforme pontuei lá no começo, o aspecto angelical da Sinhazinha não é gratuito. A escolha de uma personagem com, no máximo, 8 anos, garante a verossimilhança com relação aos rituais de enterro de Anjinho. Embora ensinamentos bíblicos esclareçam que o nascimento é sinônimo de pecado, existe um conhecimento popular, segundo o qual, até aproximadamente os 7 anos, a criança está livre do pecado. Principalmente em regiões interioranas, a criança nessa idade é vista como símbolo de pureza, inocência, alguém ainda não tocado pelo pecado. Ainda nesse sentido, devemos lembrar, ou podemos lembrar também, a Tecedeira de Anjos, que aparece lá no crime do Padre Amaro Essa de Queiroz, que também faz esse papel, essa referência à criança como um ser angelical. Pois bem, qual o significado então dessa crença popular na textura do romance A Menina Morta? Faça a seguinte hipótese. Símbolo de pureza, a menina morta representa a permanência, a suspensão temporal, no caso, a continuidade de um Brasil aristocrático. Assim, o país que figura no livro lembra o país do final do século XIX e também o país do tempo da produção dessa narração, os anos 1954, e o Brasil contemporâneo, um país de classes. Juntamente com a simbologia da figura do comendador, a menina morta estrutura um discurso que teima em negar a frase do Marx sobre a repetição da história, pois no Brasil, ou o ciclo dos trabalhadores cumpre um intervalo temporal superior a 5 séculos, e por isso ainda não se repetiu, ou a história é constante tragédia. Estudando a figura do Senhor do Grotão, Luiz Costa Lima propõe que esse é um tipo vampiro e os escravos são vampirizados. Após explicar pormenorizadamente as tramas que o levaram a constituir essa análise, o crítico afirma, cito, rompida a relação com o vampiro real, o comendador, a menina morta, deixa de ser um vampiro legalizante para tornar-se membro plenamente morto de uma comunidade de dementes, composta por Mariana, a louca, Carlota, a metáfora da loucura, fecha a citação. E os escravos também do Grotão, que seriam espécies de dementes. Pensado em termos de relações sociais no Brasil, o vampiro comendador é uma espécie de fantasma da elite exploradora da força de trabalho alheia, elite que teima em se fazer presente entre nós ainda em 2018. Como analista de literatura, é meu dever encontrar coincidências desconfiando delas. Acho que não foi obra do acaso começar 2018 começar justamente com a escola de samba Paraíso do Tuiuti elegendo um vampiro neoliberalista, como alegoria de um governante que insiste em sugar o sangue dos trabalhadores, reduzindo-lhes os direitos por meio da reforma trabalhista. Certamente não foi, essa é a minha opinião. Pelo contrário, é a manifestação genuína de uma comunidade de dementes que, incrédula com a sua própria realidade, continua se perguntando, meu Deus, está extinta a escravidão? Se este grito surtirá algum efeito na forma de tragédia ou farsa, mais uma vez só a história mostrará. Mas loucura mesmo é aceitar passivamente o chufão.
Relativamente à similitude entre o vampiro do Cornélio Pena, o da Tuiuti e o vampirão, pode não passar tudo de uma grande coincidência. Afinal, estamos no campo da ficção. Muito obrigado a todos pela oportunidade e pela atenção. Obrigada, Dimácio. Então, eu vou passar a palavra ao Eduardo Marinho, mestrando em literatura brasileira, o Dimácio doutorando em literatura brasileira, esqueci de mencionar isso. E, como vocês devem ter percebido, a mesa está então com 2, em vez de 3 integrantes, porque o Evandro dos Santos, que ia falar sobre o chamado romance proletário no Jorge Amado, não pôde vir por problemas de saúde. Bom, então, a palavra para o Eduardo, que vai falar sobre a crônica da Casa Assassinada do Lúcio Cardoso. Bom dia, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar o trabalho. Ainda não cheguei nem na qualificação, então ainda é um projeto em construção e toda a participação é bem-vinda. Agradeço também a mesa, o Dimácio, a professora Priscila, e agradeço a comissão organizadora por todo o apoio. Eu pesquiso o romance Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, que foi publicado em 1959. O Lúcio, eu vou talvez só remontar, porque eu não sei se todo mundo chegou a ler o livro, mas vai ter ler. O Lúcio ele estreia na década de 30, em 34, com o romance Maleta. Ele foi, pela historiografia literária, classificado como um dos romances intimistas, um romancista intimista, nesse clima de polarização ideológica que é marcado do período entre regionalistas e intimistas, muito ligado ao pensamento católico conservador, e a sua produção literária, de alguma forma, dos anos 30, estava um pouco comprometida com isso, e nos anos 50, talvez inclusive por causa disso ele foi menos lido a partir da década de 40, e nos anos 50 ele se afasta um pouco de produção de romance, vai se dedicar a outras formas de produção artísticas. Ele escreve novelas, ele fundou um teatro de câmara em São Paulo, participou de montagens do Núcleo de Experimental do Negro, com Adonias Filho, e também se aproximou de alguns cineastas do começo do cinema novo, na metade dos anos 50, chegando inclusive a produzir roteiro cinematográfico. Em 59 ele publica a Crônica da Casa Assassinada, em 62 ele tem um derrame, ele perde a voz e a locomoção motora do lado direito e passa a se dedicar à pintura. E fica pintando quadros e fazendo inclusive exposições até 68, quando ele falece. A Crônica da Casa Assassinada, só retomar brevemente, ele é um livro que é um romance longo que ele vai tematizar a decadência da oligarquia rural mineira. Então esse é o principal tema do livro. Ele tem uma composição bastante diferente, porque são 10 narradores personagens que escrevem em primeira pessoa, em vários gêneros literários diferentes. Então você tem um diário de alguns personagens, livro de memória de outros personagens, depoimento de outros personagens. E a partir desse ponto de vista fragmentado entre esses 10 personagens, a gente vai contar um pouco dessa história. O foco de todos os narradores é a personagem Nina, que é uma figura que desestabiliza essa família. Ela vem do Rio de Janeiro e se muda para o interior de Minas Gerais, e ela é o centro da atenção. Ela desestabiliza essa família completamente, ela representa algo que eles não conseguem compreender, e ela está morrendo de câncer. Também ressaltar, que isso é importante para a minha fala, que o Lúcio Cardoso ele cria uma cidade ficcional no interior de Minas Gerais, se chama Vila Velha, e dentro dessa cidade de Vila Velha você tem a Chácara dos Menezes, que é onde toda a história é concentrada. Então, a maioria das vezes é dentro da chácara, algumas vezes vai falar um pouco sobre a Vila Velha, que é essa cidade ficcional, né? Então, passando disso, eu vou, durante a minha fala, então, abordar 3 momentos disso. Então, primeiro falar um pouco sobre esse tema da decadência no romance de 30. Depois eu vou mencionar a relação de trabalho nessa Chácara dos Menezes, focando principalmente em 2 figuras, que é a Beth, que é uma governanta inglesa, e a Anastácia, que é uma ex-escrava, que continua trabalhando para a família. E, por fim, eu vou problematizar um pouquinho essa noção de romance intimista versus romance regionalista e pensar em uma outra possibilidade. Então, a certa altura da narrativa Crônica da Casa Assassinada, Demétrio, que é o primogênito dos 3 irmãos Menezes, ele citou com precisão a situação em que se encontra a família. Vou fazer uma citação de Lúcio, do romance. Não vê, pois olha, você sabe muito bem o que representamos. Uma família arruinada ao sul de Minas, que não tem mais gado em seus passos, que vive de alugar esses passos quando eles não estão secos, e que não produz nada, absolutamente nada, para substituir rendas que se esgotaram há muito tempo.
Nossa única oportunidade é esperarmos desaparecer quietamente sob esse teto, a menos que uma alma generosa, e ele fitou rapidamente a patroa, no caso a minha, venha em nosso auxílio. Apesar de o enredo de Crônica da Casa Assassinada ocorrer, a crônica ela não tem uma data definida, a gente não sabe quando acontece a narração, ela tem um arco temporal de 3 décadas, mas a gente consegue, a partir de elementos da narrativa, situar no final do século XX, no final do século XIX, virando do século XX. As marcas do tempo histórico estão entranhadas nas personagens e alicerçam o edifício que sustenta aquela casa de origem colonial. A família patriarcal mineira estava em crise. Durante 4 séculos, ela se erigiu enquanto instituição assentada no latifúndio destinado à monocultura de exportação, com a mão de obra sendo explorada como principal força de trabalho. Parte dela sobreviveu à virada do século graças a fatores como a substituição da escravidão por outras formas de trabalho assalariado precário, como a mão de obra migrante. Por exemplo, também a diversificação do emprego do capital, cada vez mais circulando em ambientes urbanos, além de um estreitamento na relação com o Estado, no processo de cooptação e dependência que vai se intensificar a partir dos anos 30. Outra parte dessa oligarquia assistiu o seu prestígio ir embora junto com as suas terras em um processo acentuado de decadência que culminou com a completa ruína de uma geração que se mostrou incapaz de se adaptar às novas configurações do que o capitalismo imprimiu ao país no século XX. A literatura brasileira moderna e contemporânea testemunhou o declínio social e mental das oligarquias rurais, e mais de um crítico apontou a temática da decadência quase como uma característica distintiva das obras nacionais. Antônio Cândido, por exemplo, ele afirma: sempre me intrigou o fato de que, num país novo como o Brasil, e num século como o nosso, a ficção, a poesia e o teatro produzirem a maior das obras de valor no tema da decadência, social, familiar e pessoal. Roberto Schwartz, por sua vez, ele destaca no Cultura e Política que, dentre as várias figuras que compõem que ele domina essa literatura da decadência rural, a figura do fazendeiro do ar. O homem que veio da propriedade rural para a cidade, onde recorda, analisa e critica em prosa e em verso o contato com a terra, com a família, com a tradição e com o povo que o latifúndio lhe possibilitava. O fazendeiro do ar ele condensa numa instância ficcional a trajetória social de um indivíduo que rememora, em chave nostálgica, o passado, ao mesmo tempo em que analisa as causas do arruinamento familiar. Outra figura importante é a do fracassado nacional, assim delineado por Mário de Andrade em seu ensaio Elegia de Abril de 1941. O fracassado, por sua vez, ele condensa tanto aquelas figuras provenientes de famílias já arruinadas, como aquelas que estão ainda vivenciando as diversas formas de declassamento, ou seja, de rebaixamento de uma classe social, de hierarquia social, que é o caso da família Menezes, protagonista do romance Crônica da Casa Assassinada, para que o desaparecimento da família vai coincidir com o desaparecimento das suas terras. O tema da decadência é particularmente relevante para a geração da qual Lúcio Cardoso faz parte, geração que assistiu e participou de profundas mudanças políticas, econômicas e sociais, dentre as quais se destaca a Revolução de 30, que marca a passagem da República Velha ao Estado Novo, a tardia e incipiente industrialização do país e a urbanização vertiginosa. O romance, o gênero que se consolida no país nesse período marcado de acirramento ideológico e político, vai explorar essas transformações de diversas formas. Luiz Bueno, no seu estudo sobre o romance da década de 30, ele destaca a oposição entre escritores regionalistas e sociais versus intimistas, introspectivos, espiritualistas. São vários os sinônimos empregados para se referir a esses escritores. Dentre os traços distintivos do primeiro grupo, dos regionalistas, a gente pode destacar o maior destaque aos dramas coletivos, uma valorização da cultura empenhada, denunciando e apontando os limites da modernização, que não apenas não erradicou, como ajudou a intensificar as diferenças e desigualdades sociais. A noção de fracasso também dando a tônica das narrativas, seja na abordagem de personagens desvalidos, seja na investigação da realidade brasileira, ressaltando o seu atraso e a sua consciência de subdesenvolvimento. Guardada muito bem as devidas proporções, essas características também podem ser percebidas nos assim chamados romances intimistas ou introspectivos do período. Reunidos sob a égide do pensamento católico conservador, posicionaram os escritores vinculados ao pensamento de direita, críticos ferozes do caráter documental, como eles assim chamavam, que o romance vinha assumindo, e defensores de um universalismo em matéria de arte que não assentava suas bases na expressão imediata da realidade. A noção de crise das estruturas e consciência do atraso são exprimidas através da exploração da subjetividade e dos dramas psicológicos. O fracasso social sendo compreendido não em suas raízes econômicas, mas como reflexo de uma crise espiritual e de falência moral da sociedade. Em lugar da pesquisa dos costumes, explora-se experiências subjetivas do sujeito, agora compreendido não apenas como desvalido, mas como ser atormentado, um ser de exceção.
Em lugar das explicações materiais, recorre-se às forças misteriosas, a fé como uma dimensão que rege a vida e o destino das personagens. Em ambas as vertentes artísticas, destaca-se a descrença na possibilidade de transformação política e social pela via da modernização. Agora, passando então para falar um pouco sobre o trabalho mesmo na crônica. Na crônica, os 3 irmãos Menezes, cada um à sua maneira, oferece um retrato da família oligárquica mineira. Demétrio, o irmão mais velho, é o que mais se identifica com o passado tradicional da família, ansioso de preservar, se não os bens, ao menos a aparência. Valdo, o irmão do meio, completamente envolvido em seu relacionamento com Nina, só ocasionalmente sai da chácara, geralmente para entregar mais uma parte do patrimônio familiar aos credores. Essa ideia do grande latifúndio que vai sendo recortado, vai sendo vendido, até que a família passe a viver essa ruína familiar. Timóteo, o irmão mais novo, é o escândalo familiar. O personagem transgressivo ri-se das manias de grandiosidade dos irmãos e sonha com a ruína completa da família. Para ele, os Menezes não passavam de rebentos podres de uma família bastarda. Timóteo é um personagem extremamente fantástico, assim, porque assim que a mãe morre, ele se apropria das roupas e das joias da mãe, passa a se vestir como mulher, os irmãos trancafiam ele dentro do quarto, e ele fala que tudo que ele pode fazer é representar, ser esse monstro para si mesmo, mas e sonhando com essa ruína familiar. É um personagem muito interessante, muito contraditório também. Nenhum dos 3 trabalham, mas todos acreditam sobreviver da poeira da glória passada, o que só é parcialmente verdade. Certamente ele sobrevive da dilapidação do espólio familiar, mas há que se observar e analisar cuidadosamente os personagens menores que gravitam ao redor da família para se compreender um intricado conflito de classes que subjaz a narrativa. Comecemos com a Betty, a governanta inglesa da família. Ela se interessa, a Betty ela tem diários, são dos 56 segmentos do romance, 5 são diários de Betty. Ela se interessa vivamente pelos seres de exceção que a cercam, sejam eles os Menezes vivos, seja ainda a história familiar impregnada nos objetos e na casa. Chama a atenção o fato de que Betty raramente escreve sobre si própria no seu diário. Ela nota de uma forma um tanto vaga que ocupa a função de governanta desde os tempos em que Dona Malvina, a mãe dos 3 Menezes, ainda estava viva. Desde aquele momento, ela se integrou de tal forma à família que já lhes era indispensável. Nem se via mais como membro da criadagem. Imersa na relação conflituosa entre os Menezes, com muita eficácia, ela dissimula a relação conflitiva com as demais trabalhadoras da chácara, por ela assim referidas, abre aspas, como as pretas da cozinha. Um traço definidor da personagem. Escondida sob a máscara da governanta quase da família, repousa o temor de ser confundida com as demais empregadas da chácara. Para ela, a posição de governanta confere não apenas distinção na hierarquia da criadagem, mas parece quase situá-la mesmo fora do âmbito do trabalho. Que algumas dessas trabalhadoras tenham sido escravas, como a quase centenária escrava, Anastácia, ou que o pagamento pelos serviços prestados esteja comprometido por causa da ruína familiar, ela não se interessa. Orgulha-se de poder transitar da cozinha para os demais aposentos. Anastácia, por sua vez, é a cozinheira da família. O personagem, ao longo do romance, é com todos pouco nítidos. Sabe-se que ela fala um dialeto entre africano e sertanejo. No livro de memória de Timóteo, o personagem, quando ele está anotando e relendo a sua infância, ele pergunta a Anastácia por que ela tinha pele preta. Ela respondia, e essa acho que é a única fala dela no romance, porque tudo é de forma indireta. Ai, não, é que no país onde nasci não há de dia. Quando ela, passeando pela casa, vê o retrato de Maria Sinhá, antepassado dos Menezes, faz o sinal da cruz. Maria Sinhá era uma mulher atirada ao limite de si mesma. Vestia-se de homem, andava a cavalo, vergastando os escravos com chicote. A palavra escravidão não é utilizada diretamente para se referir à personagem Anastácia, embora o leitor consiga identificar que a cozinheira trabalhou primeiramente como escrava e que, passado o regime da escravidão, foi incorporada aos outros empregados da casa, logicamente sem ser assalariada. Ambas as personagens são características da mansão colonial, a face de um Brasil que se moderniza e permanece arcaico. No seio familiar convive numa atmosfera de tensão a escrava, ex-escrava e a preceptora inglesa. Aqui as relações de trabalho aparecem circunscritas aos espaços segregados, a convivência de diversos regimes de trabalho que implicam lugares sociais e morais distintos. As relações de trabalho no romance ganham complexidade e apontam para a memória viva da escravidão, para as articulações entre a dependência e servilismo entre classes, a desagregação da oligarquia rural mineira e seus parasitários. Um parênteses, claro que a gente não se trata aqui de fazer uma mera oposição entre um setor arcaico e um setor moderno, também visto como atrasado, porque ambos representam, na verdade, uma mesma face dessa formação capitalista no Brasil do século XX.
Essa complexidade, na minha opinião, ela é insatisfatória por ser incompleta e por demais simplificada. Na Crônica da Casa Assassinada, ambas as personagens não são apreendidas a partir de suas contradições sociais, mas são desenvolvidas narrativamente como um mero suporte dos dramas da oligarquia rural. Não deixa de ser um pouco irritante a maneira retrógrada com a qual Lúcio Cardoso às vezes a situa na narrativa, recorrendo com frequência ao clichê. Por exemplo, a cada vez que Valdo toca em Beth, dando provas de uma suposta cumplicidade, os olhos do governante se enchem de água. Anastácia assiste da porta da cozinha a felicidade de Valdo, emocionando-se quando vê o patrão feliz. Não convence. Enquanto os conflitos de classe da oligarquia são bem representados em termos de narração e narrativa, o conjunto de personagens menores são mal delineados, frequentemente resvalando no tipo e nem de longe com a mesma profundidade psicológica dos Menezes. E agora também retomando então um pouco dessa, utilizando uma nova, pensando nessa categoria, nessa divisão entre romances intimistas e romances sociais regionalistas, passar para essa última para finalizar a fala. Buscando ir além da dicotomia redutora que separa a produção romanesca da geração de 30 entre regionalistas e introspectivos, Alfredo Bossi oferece uma nova maneira de pensar o conjunto de romances produzidos no período, do andamento, segmentando a partir da relação herói-mundo, da captação e representação do ambiente e do andamento da ação narrativa. Lúcio Cardoso, comumente classificado pela crítica como um romancista introspectivo e intimista, sobretudo por causa dos seus romances produzidos nos anos 30, continua 20 anos depois explorando a subjetividade de suas personagens, no caso da Crônica da Casa Assassinada. No entanto, a crônica, pelo multifacetado jogo de encenação de vozes, advindas de lugares sociais distintos, oferece um panorama mais complexo do tecido social. Daí esse romance da decadência não poder ser lido apenas como dramas individuais das personagens, mas precisar ser apreendido também nas suas dimensões de classe, de gênero e de raça. A dimensão introspectiva da Crônica da Casa Assassinada é facilmente percebida pelos leitores. Diversos gêneros da intimidade são mobilizados para a construção da narrativa, toda ela um emaranhado de registros escritos que dão conta do andamento do enredo, mas que também se perdem em rememorações, divagações e sondagens espirituais. Os dramas do tempo histórico aparecem atenuados e representados, ora como conflitos individuais, ora como conflito entre personagens. É só por meio da análise do registro escrito de um determinado narrador-personagem, confrontando com o registro escrito de um outro ponto de vista conflitivo com o seu, que as tensões ultrapassam a dimensão individual e atingem a dimensão social, o espaço de uma tensão crítica. A dimensão crítica no romance é que parece-nos mais problemática. A decisão de trazer para o centro da narrativa a casa, leia-se a chácara dos Menezes, traz uma certa concisão para o painel. O ambiente das pequenas cidades mineiras, prósperas no período colonial e começo da República, mas que perderam o prumo e o rumo depois das sucessivas transformações políticas e econômicas, fazem coabitar no mesmo espaço a grandeza do passado e a decadência do presente. Ela permite também vislumbrar algumas tentativas de homologia presentes no romance. Diz Lúcio Cardoso, através da cidade, o mito de um país agonizante. Isso ele diz numa entrevista. Através da cidade, o mito de um país agonizante. Nessas lutas sem trégua, a descrição de sentimentos envenenados que corroem o espírito desse país, que o torna inerte e sem visto para o futuro. Espaço da estagnação, tempo da decadência. Alfredo Bossi destaca romances como tensão críticas, são aqueles que conseguem a dimensão... Alfredo Bossi destaca que romances que conseguem atingir uma dimensão crítica são aqueles que revelam as graves lesões que a vida social produz no tecido da pessoa humana, logram por isso alcançar uma densidade moral e uma verdade histórica muito mais profunda. Sem dúvida, com a Crônica da Casa Assassinada, Lúcio Cardoso consegue oferecer um retrato dramático do processo de desaparecimento de uma classe social. Esta, porém, não habita só no mundo, convivendo com uma rede intricada de sujeitos que, como tais, precisam ser exploradas em suas complexidades e contradições em termos de representação literária. O problema reside, portanto, no fato de esse romance da decadência aprender apenas um dos lados do processo histórico. Beth e Anastácia são personagens fracas porque esgotam sua função no preenchimento do enredo. A sua função no preenchimento do enredo, o que resulta no apagamento de suas contradições constitutivas em prol do drama familiar oligárquico. A dicotomia que marca a produção romanesca dos anos 30 no Brasil precisa ser reavaliada, especialmente as categorias postuladas pela historiografia literária, para interpretar as obras a partir desse binômio positivo, romance social versus romances intimista. O binômio é eficaz no sentido de permitir uma homologia entre o objeto literário e as relações sócio-históricas presentes no tema e na forma, mas isso sobre aquelas obras mais significativas de cada corrente.
À medida que o leitor se aproxima das margens dos subgêneros, e mesmo nas transformações que os autores imprimem nas suas obras ao passar dos anos, o binômio enfraquece e deixa de dar conta dos movimentos dinâmicos da obra e da sociedade. Eu queria só fazer um comentário sobre as falas, incluindo também, de certo modo, a fala que é ausente, mas é forte no texto, né, sobre o Jorge Amado. Acho que a gente teve, de toda maneira, duas comunicações muito instigantes, que não deixam de ser sobre o romance regionalista, apesar, por isso mesmo, da mesa se chamar Figurações do Trabalho. Queria só fazer porque eu acho que a comunicação do Evandro, que não está aqui, tentando perseguir, né, a ideia, um pouco, tentando fazer análise do que seria o romance proletário no Jorge Amado, de uma certa maneira, faz um contraponto com as outras duas análises, pelo próprio objeto, porque se perguntando sobre o que seria o romance proletário, muito pouco tratado, né, diz ele, pela crítica literária no Brasil, primeiro diz, bom, não dá para falar muito em luta de classes, né, não é isso tanto que está presente nos romances como Cacau, Suor, esse detém sobretudo em Cacau, do Jorge Amado. Talvez o que distinguisse mais o que seria um romance proletário, nesse caso, seria a presença de um clima revolucionário. Essa seria, aliás, uma pergunta que eu faria a ele, né, sobre exatamente o que seria. Ele está falando especialmente, me parece, da Revolução do Clima, né, que vem depois da Revolução de 30. Mas por que eu estou mencionando esse texto? Porque eu acho que, de uma certa maneira, o que foi mais central no romance regionalista, considerado aqui no sentido bem lato, né, a partir dos romances de 30, mas vocês veem, a Crônica da Casa Assassinada é de 59, embora de um autor que começou a escrever, cujo primeiro romance é dos anos 30, então ainda faz sentido, né, colocar a Crônica da Casa Assassinada nesse ciclo. O que eu acho que, então, é central nesse ciclo, eu não, enfim, isso já foi bastante estudado pela crítica, é o tema da decadência. Né? Não por acaso, Antônio Cândido fala, né, o quanto, para além, inclusive, né, do ciclo dos romances regionalistas, o tema da decadência, ele acabou inspirando muito daquilo que resultou, né, nas melhores obras, seja em ficção, poesia e mesmo teatro. Então, o tema da decadência, nesses dois romances, como vocês viram, com muitas semelhanças, né, quanto à matéria, e, de um outro lado, o romance proletário, mais solitário, cujo tema não é propriamente a decadência. De uma certa maneira, é um romance que visa mais ao futuro do que o passado, né, porque aí, digamos assim, se concentrando sobre o que seria o início de uma consciência de classe, né, do que seria uma classe trabalhadora, né, você teria possibilidades de emancipação, né? Então, é um romance, de uma certa maneira, que visa a emancipação. Embora, como o próprio texto diz, analisando o romance e baseado numa entrevista do próprio Jorge Amado, décadas depois, o Jorge Amado reconhece que o seu romance, mais do que realista, era propriamente idealista, pelo fato de que não dava para falar ainda, né, em consciência de classe, né, da parte, uma consciência de classe operária, pela relativa incipiência da formação operária no Brasil, aí mesmo naquela época, né, mesmo nos anos 30, com mais, né, em que a industrialização ganhava mais força, e entre outros fatores, ou seja, ele mais de uma certa maneira propôs, né, ele fala, não é por acaso que eu me dediquei mais a falar os trabalhadores rurais, que não são propriamente trabalhadores operários, mas são trabalhadores manuais, mas não são efetivamente
classe operária. Então, quer dizer, isso é interessante, né, contrastar de uma certa maneira, né, o tema da decadência, o quanto o romance regionalista, então, pode também contar com esse elemento digamos assim, de um romance prospectivo e não só voltado para o passado. Embora esse romance prospectivo, que o Jorge Amado depois vai reconhecer como idealista, eu creio não deixa de estar um pouco dentro daquilo que o Antônio Cândido chama de a consciência do escritor brasileiro de participar do processo de construção nacional. De uma certa maneira, aqui o Jorge Amado está comprometido com o processo de formação da classe operária que efetivamente ainda não existe plenamente. Bom, isso eu estou falando porque eu acho que oferece um contraponto interessante. Então, o romance do Jorge Amado não deixa de estar ligado ao empenho construtivo do país, curiosamente, né? Apesar de que aqui sob influxo do Partido Comunista, diferentemente desses outros autores. Embora todos esses escritores filhos de fazendeiros, né? Isso é interessante. E aí eu entro, então, numa outra... você fala, por exemplo... Você não fala exatamente no texto que você me mandou, mas eu sei, quer dizer, que o pessoal da organização me mandou, mas eu sei que você trata disso, a gente até já conversou sobre isso, da influência do Faulkner, que já foi também lembrada pela crítica, do Faulkner no romance do Lúcio Cardoso. Né? O poli, o multiperspectivismo, né? Esse foco que varia, né? Quer dizer, esse ponto de vista que varia e tal. Curiosamente, no texto sobre o Jorge Amado, né, o Evandro afirma que as condições para o romance proletário no Brasil são muito diferentes das condições para o romance proletário nos Estados Unidos, que inclusive teve muito mais crítica sobre isso, né? Décadas de crítica sobre o romance proletário nos Estados Unidos pela própria situação da industrialização, do movimento operário, tudo, sobretudo nos anos 30. Então é interessante, por outro lado, que no Lúcio Cardoso tem a presença de um americano, né? Quer dizer, tem a presença de um romancista americano, só que um romancista do sul escravista, que de uma certa maneira se volta para o tema da decadência. Não é o caso dos romances proletários, que tem impressão, são sobretudo do norte, yankee, americano, que tiveram pouca vigência aqui, justamente porque o norte industrializado e tal. Então, interessante observar isso.